às 9. Tá bom? Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, vamos começar a nossa live. Vamos lá. Tudo bem? Olha, Kelminha. Vamos lá. A Gilce, Bela Araújo. Ah, Belinha! Tudo bem? Vamos lá, deixa eu convidar o pessoal hoje, os nossos convidados de hoje. A Sami, a Samira. Tudo bem, gente? Hoje, enquanto eles vão entrando, eu trouxe dois grandes amigos que vêm justamente para contar sobre o francês, como que é adquirir um novo idioma, e também vão falar um pouquinho da Travel Gourmet, que é a agência de viagens deles, desse casal incrível. Deixa eu falar aqui para ela entrar. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Olha, Gi, bem-vindos. Enquanto eles entram, vocês estão bem? Ah, entrou. Deixa eu convidá-los aqui. A Strange Digital, que é a minha consultoria, em especial a pessoa da Thalia Holanda, Thiago Holanda, que estão aqui sempre me assessorando, me ajudando. E agora, agradecer vocês, esse casal incrível que eu conheço, enfim, e agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre a aquisição de uma nova língua, conversando sobre a Travel Gourmet, essa empresa tão incrível, enfim, com os tours, né, que vocês trabalham. Para quem, né, não conhece esse casal, na direita nós temos a Milena Jovanovic, que é a CEO da Travel, é professora de francês, formada pela PUC em Relações Internacionais, e, enfim, pessoa incrível, linda. E do lado esquerdo dela, nós temos o Fred, o Frederic, que muito é professor bem. De francês também, né? Sim. O Fred, que é professor especialista em ensinar brasileiro, é isso? É isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo. Exatamente, exatamente. Tudo certo. Ensinar brasileiro e também é tradutor. Então vamos lá, Fred, eu vou começar com você. Sim, sobre claro. As aulas, você leciona, antes de tudo, né? Há quanto tempo você está aqui no Brasil? Então, faz 15 anos já, né, que eu estou aqui no Brasil. Eu já morei aqui em São Paulo, mas eu morei em Salvador 6 anos também, onde eu ensinava, e aí estou de volta em São Paulo já faz 5 anos, mas o total são 15 anos de Brasil. Olha, e a aquisição da língua portuguesa? Foi difícil? Foi fácil? Como funcionou? Então, em termos de idiomas latinos, tem muitas coisas que são bem parecidas. Então, eu sempre gostei de idiomas desde pequeno, no colégio, a mesma coisa, sempre tive essa paixão por idiomas. Então, eu comecei para ler muito no início, que eu estava sozinho aqui, então eu comecei a ler livros, a ler dicionários, a fazer muitas anotações, a reler as notas, e no dia a dia eu estava ouvindo, repetindo, observando. E é assim que eu fui aprendendo sozinho o idioma, e depois de 6 meses já estava conseguindo, digamos, a me virar. Olha, então você veio foi imersão, não sabia nada.
de Foi imersão português total, brasileiro. é uma imersão forçada, vamos dizer que eu não tinha escolha. Então, tinha que aprender som, então não podia voltar logo para a França. Que legal! A Milena é poliglota, né, Mi? A Mi também fala, além de francês, fala muitas outras línguas. É uma pessoa muito culta também. É, como que funciona isso para você? Você Na cresceu num verdade, ambiente. sim, na verdade eu cresci numa família, eu era uma criança trilíngue, né? Porque quando eu nasci, meu pai é de origem sérvia, a minha avó falava húngaro, a língua materna dela, né? E então eu cresci e falando português com a minha mãe. Então eu fazia a tradução simultânea. Engraçado Ai, isso. que Então, legal! quando a criança começa a adquirir, são línguas diferentes, a criança vai ter mais facilidade depois, adquirindo uma língua, já sendo uma criança bilíngue, para as próximas é mais fácil, porque já está com Ai, o. sim! É mais fácil de você aprender, né? Então, como meu pai também é Olha, o linguista, pessoal comentando aqui, a empresa Lume é a Kelma, maravilhosa, inteligente. É, a Milena é mesmo. Eu É, confirmo, eu falando da... confirmo, eu confirmo. Posso confirmar. O Fred confirma. Falando das crianças, Mi, qual que é a importância da aquisição de um idioma diferente na infância? No que tange a fonética, assim, tem algum... Quais são os requisitos? Tem uma idade mínima para a criança começar a aprender um novo idioma? para aprender um novo idioma não tem idade mínima, quanto mais cedo começar, melhor. O que acontece é sempre os estudos falam que enquanto a criança aprende mais fácil que o adulto, etc. A aprendizagem acho que é bem diferente, porque a criança, os sons para ela vão ser muito mais fáceis de reproduzir, porque até os 10 anos de idade, essa parte do cérebro que reproduz os sons, ela não está completamente formada. Então, uma criança vai poder falar, tipo, até... Ela vai poder falar sem sotaque uma língua, ela vai fazer os sons, ela vai reproduzir os sons iguaizinhos. E depois disso, a gente já formou o cérebro na adolescência, vai ser bem difícil. Ele que é especialista aqui em fonética, é muito difícil. Um adulto pode falar perfeitamente, mas ter a pronúncia de um nativo é muito difícil. Então, quanto mais E a cedo, melhor. criança... A criança, o adulto ele vai fazer associações diferentes, com gramática, que ele já conhece. Então, a criança, quando não sabe ler, vai ter um outro... E o adulto tem mais medo de errar, porque o adulto tem já esse raciocínio e já tem um medo de errar, então a criança já não tem. A inocência da criança facilita muito para aprender um novo idioma. A criança vai sem medo, eles não... vai repetir. Então, e o adulto às vezes vai ficar tão inibido, e a gente vê muito isso, né? Com certeza. Porque tem medo de falar, tem Aí medo de o errar. adulto já se desculpa antes de falar, e já cria um bloqueio, uma barreira para já travar um pouco a aprendizagem. E a criança vai falando errado, a gente corrige, ela já pega, então ela não tem medo de errar. Então, tem tanta resistência. E falando, né, dessas resistências todas, desses desafios em aprender um novo idioma, Fred, você que leciona, né, há muito tempo também, quais são as principais dificuldades dos brasileiros na aquisição do francês? Então, a principal, justamente, eu ensino a fonética porque eu detectei isso desde o princípio. A grande diferença entre o francês e o português é a diferença de respiração, obviamente, a diferença de tônica na sílaba também. Então, isso, além depois, eu não vou entrar em coisa técnica, porque as pessoas talvez não têm muito tempo para isso, mas vamos resumir na respiração e a sílaba tônica, que é a coisa mais complicada. Eu vou só falar um exemplo que foi os meus erros iniciais quando eu cheguei no Brasil. Olha, isso aqui pode ser uma inspiração para quem está começando a aprender também. No início, tinham algumas palavras, a gente tem uma barreira eterna numa palavra, ela sempre volta e sempre sai errada. Eu falava muito a palavra fácil, que é uma palavra bastante simples, né, comum, eu falava fácil, porque justamente a tonalidade da sílaba é posicionada diferentemente do francês. Então, durante anos, mas isso, assim, vocabulários assim isolado, difícil, fácil, estratégia, são palavras, eu falava estratégia, falava difícil, falava fácil, tudo isso.
Então foi muito engraçado, eu recebi muita zoação disso, mas faz parte, normal, mas eu continuo aprendendo. Então isso aqui que é a parte mais complicada quando eu ensino para o brasileiro, e essa diferenciação, essa diferença entre a respiração diferente e a tonalidade diferente também. Tem exercícios Sim, porque... Aí tem vários né? exercícios. Tem Justamente o teatro é uma excelente opção para isso, aprender a respirar Que diferentemente. legal, jura? Fazer exercício articulatório com caneta, com objeto, enfim, brincar desse jeito, com frases repetitivas, com palavrinhas repetitivas. Tem várias atividades que com as quais podemos brincar para facilitar a aprendizagem. E que tem sons Porque também que não muita existem gente... em português, né? Exato. Ah, que nem o R. Fala aí. O R, né? Só tem o R, tem gente que tem muita dificuldade, mas tem os sons, né? O biquinho, exatamente. Mas o on, isso é um processo também, né? Aprender um pouco a posteriorizar articulações, isso aqui é uma complicação também para o brasileiro, mas enfim, o R também, a maioria, eu acho que o R a vogal E, que é E em francês. Água, né? Água, muito é super difícil falar água em francês. Isso. Então, tem certos sons assim. Vocês já viram esse meme? Tipo assim, água em italiano, água em inglês, água em francês. Mas não, eu já vi do número. Dos números também é difícil. Os números. Os números também é uma dificuldade, porque em francês eles eram números vigesimais antes. Então, veja 80... Antes era 2,20, 2,40, 2,60, né? 2,30, né? E aí agora só ficou 2,40. 2 vezes 40, que é 80. Você tem que ser matemático para poder contar. Só na França que eles falam 60, 70, é 60 mais 10. É isso. Para chegar a 70, você tem que fazer já a adição da sua cabeça. Então, 90, 95, 80 é o 4 vezes 20 mais 15. É isso. 95. É tipo isso. Então, é isso. Mas a gente não pode contar, senão eu vou desmotivar. Mas é para mostrar um pouco a complexidade dele. A gente tem várias coisas que são no início. Aí por isso que tá a atividade lúdica, tem várias coisas que a gente... Não é livro, é fazer exercício que vai ajudando nesse aspecto. Tem várias atividades lúdicas. Como até você disse, né, Fred, que por ser uma língua latina, não é tão distante assim do português, né? Exatamente. Em termos de vocabulário, de verbos, tem várias coisas que se aproximam, mas tem sempre essa parte fonética que tem que trabalhar muito no início, principalmente, focar muito isso no início do aprendizado. Só pensar nas palavras, as palavras que estão presentes no nosso vocabulário, tipo abajur, só muda a fonética em francês, são as palavras francesas. Quem fala croissant, se você chegar aqui e falar croissant, ninguém vai saber o que é. Por exemplo, o nome várias coisas, né? Então, são coisas que estão incrustadas no nosso vocabulário, mas a gente nem sabe que língua francesa, né? Hotel. Hotel é uma palavra francesa. Olha! Hotel. Abajur, Verdade. No balé, né, Aline? Pra vocês, no balé é tudo. Balé. Então. No balé é tudo. Verdade. E assim, omelete, baguete. Tem um monte assim. Tem um monte. Omelete, gente, é verdade. Então é muito próximo, né? E o pão francês? O pão francês é francês mesmo ou não? O que nós comemos. Eu amo pão de paixão, mas eu acho que só tem um nome mesmo. Então tá certo. Tem histórias que dizem... Pode falar, pode terminar. O pão francês é uma história que diz que o pão francês foi quando Dom João VI veio para cá e queriam imitar o pão que era feito na França, que era baguete, porque a corte sempre queria imitar a corte francesa. E aí, eu não sei se essa história é verídica, tem várias versões, mas essa que dizem, aí eles pediram o pão francês e fizeram esse pão aí, que a gente conhece até hoje, né? Nossa, que legal. É bom, mas é bom. É bom. É bom. E tem muita procura pelo francês? As pessoas gostam de estudar francês? Como que é isso? Porque aqui no Brasil, até a década de 70, era obrigatório na escola regular, não era, Milena? Sim. Porque eu acho que no tempo das nossas mães, dos nossos pais,
o francês era a língua obrigatória no ensino da educação regular, que foi depois substituído, acho que na década de 80, pelo inglês. Mas, Sim, assim, tem bastante procura? tem bastante. A segunda língua depois do inglês, né? E tem de todas as idades, isso que é o mais engraçado. Tem gente, tem criança até a terceira idade, a procura é de todo tipo, de todas as idades, né? Todas Todas as as faixas idades, de e idade. mais ainda atualmente com esses processos de imigração, de facilitação para sair daqui, para o Canadá, para o É. Quebec, até para estudar Ai, na é França. Hoje tem muitas verdade. parcerias com universidades aqui, então é um idioma que é muito procurado atualmente, sim, para quem tiver oportunidade quem quiser também morar fora ou estudar fora, tem muita procura nesse aspecto, nesse lado também. Ah, é É verdade, né? Para o verdade. Canadá, O Quebec sim. diz que recebe, né, as Ah, pessoas, muito, muito. né? Atualmente é um boom absolutamente incrível da imigração brasileira para o Quebec. Eles estão à procura de gente bem formada e que fala francês. Então, essa procura aqui se repercute, sim. É um dos requisitos básicos. Então, você pode ter todo o currículo, mas se não tiver o francês, aí É, fica o processo de imigração, né? Tem que ter um exatamente. nívelzinho, pelo menos. Então, o Ai, pessoal que procura muito para. legal! E aí tem os testes específicos depois, né? De que eles têm que passar, os diplomas e tal, para comprovar o nível, né? Isso mesmo. Aí o governo, você já tem o nível de francês, já ganha um monte de pontos, né? No processo de Muito. imigração. A Ai, que maioria, eu bom! acho, né? Ai, que Então, o bom! E já que a pessoal. gente está falando do Canadá, do Quebec, enfim, vocês possuem a Travel Gourmet, que Uhum. é uma agência, né? Que, enfim, comenta pra gente como que funciona o trabalho de vocês junto à Travel. Na verdade, Travel Gourmet é uma agência de viagens gastronômicas, né? Começou assim, né? Na verdade, que era para viajar e comer, que são as melhores coisas, juntar as duas coisas. Então, para a pessoa, quando ela vai viajar, ela conhecer realmente a comida local, os produtos. Por quê? E principalmente na França, qual é a sua ideia, Aline, da comida francesa? Como que você imagina? A gente fala de comida Sim. francesa, o que que você pensa? Ah, eu penso em coisinhas bem pequenininhas, Ó, bem o pão assim, não tá valendo. Se eu falar pão, não tá valendo, não. Você imagina assim, três ervilhas, vinho, né? isso, Ah, umas duas isso, claro. ervilhas num Três ervilhas prato, bonitinhas no prato. Isso daí é um a alta creme gastronomia, brulee, né? Isso. um São creme coisas brulee. sofisticadas. E a Travel, a gente está mais especializado na França, né? Apesar de já ter feito viagem para outros países, mas desmistificar também essa parte de como se come na França. São três ervilhas? Não, isso daí é a alta gastronomia. Quando você vai num restaurante gastronômico, da Nouvelle Cuisine, é uma outra história. Como que o povo come no dia a dia? Eles comem assim? Não. Justamente. Aí agora ele vai contar das últimas viagens que a gente foi. E aí que eu venho nessa parte, agora para justamente acrescentar um pouco, que ela muito bem explicou, é mudar o conceito que as pessoas têm, não só aqui no Brasil, mas de uma maneira geral, no mundo, né, do conceito do como comer na França. O objetivo nosso hoje é levar as pessoas para conhecer como que vive o local. E aí eu levo na minha família, eu levo nos meus Ai, que próximos, eu organizo essa viagem. legal! E aí são viagens bem íntimas, com pequenos, pode ser até um casal, pode ser até 6, 7 pessoas máximo. E aí eu levo essa proposta justamente porque eu sempre penso, mas sempre que tem uns alunos, na aula 1, de uma pessoa que começa a ter aula comigo, ou com Milena, a pergunta, mas professor, é verdade que você só come croissant, só come isso, aquilo? E aí eu percebi, Eu comi impressionante como macarrão. é impressionante como os conceitos não mudam. Então eu falei, vamos tentar levar as pessoas a descobrir como que a gente come lá, como que minha avó come, minha mãe, meus amigos, as pessoas próximas. Então a ideia da viagem é viver como um local e com os Ai, valores que de um local. Isso, a legal! coisa mais diferenciada também, justamente, é o preço, porque a gente não é uma agência física, uma grande agência. Então eu quero também passar a experiência em termos de gastronomia
em termos de experiência, de conhecimento, a história, mas também em termos de valor. Quer dizer que os preços, eu quero que eles conheçam também os preços que os locais estão tendo lá, sem exagerar. Isso que é uma vantagem nossa aqui da Travel Gourmet. Porque a gente também quer quebrar esses estereótipos de franceses que são todos antipáticos, que são pessoas arrogantes. Porque as pessoas vão para Paris, que é uma cidade grande, e acham que é a França, só que Paris tem gente que é do mundo inteiro, né? Eu esqueci de falar que eu sou do sul. Ele é do sul. Perto de Bordeaux, então a gente tem um povo no um pouco interior, mais... nos lugares... Pelo interior da França Ai, que lindo! Deve ser bem... É um pouco mais acolhedor, vamos dizer, mais simpático, mais o povo diferente. É mais caloroso. Mais aberto também a turismo, é um pouco diferente. Então, por isso que a gente quer compartilhar isso, que as pessoas conheçam cada vez mais esse outro lado, que é o lado nativo mesmo, que é a nossa vida, o dia a dia. Não é só passear e comprar, é viver e transpirar o nativo lá, realmente. Porque, ai, que legal! Eu sempre pergunto assim nas primeiras aulas, quando pensam na França, para eles, ou quando a criança eu falo para desenharem, né? O que vocês falam da França? Quais são as respostas? O que você diria, Aline? Você? Torre Eiffel. Arte. Ali, como que é? Como que é o nome daquela região dos artistas? Ai, Montmartre, né? Montmartre. Você está sendo mais sofisticada até, né? Artistas, vinho, Brigitte Bardot. Pronto, Coco Chanel. Moda, Coco né? Chanel, verdade. Moda, Yves Saint Laurent, verdade. Mas enfim, é justamente por isso. A gente brinca agora, óbvio, mas é uma coisa que a gente tenta quebrar para descobrir um pouco além de tudo isso. É óbvio que isso faz parte da cultura e da história do meu país, mas a gente quer que as pessoas vejam outra coisa. A gente quer que eles vejam outra coisa, que como que o nosso dia a dia que não é sempre assim. A verdade, a maioria das vezes não é assim. E as vinícolas e castelos, que tem milhares lá nas regiões, né? Essa aqui é a parte histórica. A viagem é uma viagem histórica, através da pré-história, o homem de Cro-Magnon, o berço da humanidade. Eles vão descobrir tudo isso, e vão ver vilagens de 30 mil antes do Cristo. Então são experiências únicas que as pessoas vão ver, vão poder compartilhar com as famílias voltando, é único. É único. Que legal! Né? E são 7 a 15 dias na região de Bordeaux. Passa por quais cidades, geralmente? Assim? Não, a gente tem vários. Tem vários roteiros. Vários roteiros. Lá, a riqueza de cada vilagem é tão incrível que é difícil de citar 1, 2, 3, que são milhões de vilagens assim, cada um com sua história, cada um com suas marcas, suas guerras, suas cruzadas. Então a gente tem vários roteiros. Vários roteiros pela França toda, na verdade, não é só na região dele. Que esses daí a gente fez ultimamente. Né? É que eu tô de lá, então eu tô focando nessa parte por enquanto. Ai, que legal, gente. Qual que é o e-mail de vocês? Deixa eu escrever aqui para o pessoal, para quem, né, quiser saber maiores informações. Isso mesmo. É o contato@travelgourmet.com.br. Mas pode mandar no Instagram direto. Pode mandar direto. Manda no nosso Instagram direto, que também é fácil. Tem vídeos da viagem, tem fotos das viagens. No Facebook também. Travel Gourmet. Às vezes é até mais fácil, né? Ótimo. Deixa eu colocar aqui @Travel Gourmet também, para o pessoal seguir. Travel Gourmet. E aprender francês também serve para um monte de coisa já. Vocabulário de vinhos, de comida, gastronomia. Quem ama gastronomia vai amar a língua francesa, é necessário. Né? Exatamente. Não, e além do vocabulário da história, do cinema, nos comércios, enfim, tudo isso. É verdade. Quem quiser fazer aula com você, Fred, qual que é o seu contato? O meu contato pessoal, pode ser na Travel também, mas comigo é @Fred Ribet. Simples. Para quem quiser fazer aulas com o professor Fred, aí, ótimo. Ai, que legal, gente, adorei.
O pessoal que está na live tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma dúvida para comentar? Aproveitem os nossos minutinhos. Mas é Que bom legal. poder compartilhar essa experiência já, né? Para poder ter uma noção, mesmo as pessoas que vão ver depois, vão poder ter uma noção um pouco de outro conceito do meu país. É isso que a gente quer levar o máximo de pessoas possível para conhecer mesmo de perto como é nosso dia a dia. Realmente é isso que é a proposta, uma coisa bem diferenciada. É bem íntima porque é um pequeno grupo máximo, 6, 7 pessoas, então dá para dar atenção para todos, todas, dá para poder curtir cada um, para poder ensinar cada um. É muito legal, muito interessante. Fizemos 3 já e foi bem interessante. O retorno que tivemos é gratificante. Ai, que ótimo. E Nossa. aí, a gente convida o pessoal também para tentar aprender a língua francesa, porque eu estudei desde que eu era adolescente, comecei a estudar francês. Ai, que Aí, legal. quando eu fui para a França, eu já sabia falar, né? Começa o quanto jovem, mais jovem possível, Mais jovem começa possível. cedo, assim vai facilitar muito a Sim. aprendizagem. Ai, que ótimo. Ai, que bom. Ai, muito Ai, obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigado, por ter Aline, recebido a pelo gente. convite. Muito obrigada por ter recebido a gente. Adoramos conversar com você. Imagina. E- Vocês são de casa. Pois sim, Estão perguntando, o Simões está perguntando se as aulas são aqui em São Paulo. Sim, as aulas estão aqui em São Paulo, sim. São Paulo, online. Evidentemente, por enquanto é tudo online, óbvio, mas as presenciais estão aqui em São Paulo também, comigo, e o local da preferência da pessoa, tá? Ótimo. Então tá bom. Mais alguém tem mais alguma dúvida? Falem agora. Tô que nem padre. Falem agora, se cale-se para Não tem sempre. problema, fale agora. Fale-se para sempre. Cale-se né? para sempre. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado, Agora você Aline. tem que agradecer a gente em francês, né? Ai, meu Deus. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à toi, Aline. Merci à toi, c'est très gentil pour l'invitation. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Obrigada, todo mundo. Au revoir. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada, tchau.